Eleições 2022. É isso, em destaque, as eleições presidenciais e também a corrida dos candidatos ao Palácio do Planalto. Vamos conversar ao vivo com a repórter Carolina Belim, que vai trazer todos os detalhes para a gente. Carol, como foram as agendas de Lula do PT e também o presidente Jair Bolsonaro, que é o candidato à reeleição pelo PL? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada. Corrida essa que chega cada vez mais perto do fim, né, Caniato? Eu começo falando de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que segue aqui em São Paulo. Ele participa agora de noite de uma live com convidados. Falas do petista que ganharam repercussão ao longo desta terça-feira. Ele voltou a afirmar que, se eleito, será presidente de um mandato só, que não tentará a reeleição. Disse também, né, nesse que deve ser o discurso e o tom da campanha para essa reta final, falando sobre a frente ampla, né, em aceno aí aos políticos do centro, que não será um governo do PT e sim um governo do povo. Em entrevista a veículo de comunicação também, Lula falou sobre implementar em âmbito federal o orçamento participativo, esse instrumento que é muito utilizado por muitas prefeituras, né, Brasil afora, em que a população pode opinar sobre a destinação de verbas públicas. Vamos ouvir o que disse Lula. Eu vou colocar o orçamento elaborado pelo Ministério do Planejamento e pela comissão que trata do orçamento para ser discutido pela sociedade agora via internet. Nós vamos criar condições de fazer com que uma grande gama do povo brasileiro participe da elaboração e de dar palpite sobre o orçamento brasileiro. Sabe? Porque é isso que vai fazer a diferença. Você vai chegar no Congresso Nacional, apresentar uma proposta que já não é só sua, já não é só do Poder Executivo, é uma proposta que tem muito a ver com a participação da sociedade. Essa é uma inovação que eu quero fazer para ver se a gente consegue mudar e se a gente consegue tirar essa história do orçamento secreto. Eu não concordo com o orçamento secreto. O presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL, passou o dia hoje no Nordeste, na Bahia, em cidades do interior, primeiro com um ato político em Guanambi, depois em Barreiras, ambas cidades do interior, né, da Bahia, uma visita bastante estratégica, né, já que Bolsonaro não tem bom desempenho nos estados do Nordeste, né, Lula acaba vencendo de Bolsonaro na região, e ele falou justamente em discurso à população sobre o desconhecimento, segundo o presidente, do que o governo dele fez em prol do Nordeste. Ele falou então, né, nos discursos aí sobre que, diante dos apoiadores, que eles possam conversar com conhecidos e conseguir votos até o dia 30. Vamos ouvi-lo. E o apelo que eu faço a vocês: vamos virar votos até o dia 30. Muita gente votou no PT sem saber ao direito o que é o nosso governo. Mostre para eles que o nosso governo é o da paz, é do trabalho, é da prosperidade e é o da liberdade. Vamos conseguir, cada um, mais um voto dentro da família ou entre amigos, que nós seremos vitoriosos no próximo dia 30. Tá aí os destaques das agendas dos presidenciáveis com a Carolina Belim, que volta daqui a pouco na programação da Jovem Pan News. Seguimos com muito mais análises com os nossos comentaristas. Miguel Daúde, que ainda não falou, vamos começar com o Daúde. Daúde, vamos analisar então a agenda de Jair Bolsonaro. Ele foi ao Nordeste, participou de vários encontros, comícios no estado da Bahia, inclusive no interior. Agora é importante destacar que, pela imagem, nós pudemos observar que ele foi recebido por um grande contingente de baianos. Agora, ele destacou e enalteceu os feitos do seu governo, mas pedia ali a todo instante para que cada pessoa que estivesse ali no comício, para que conseguisse um voto favorável a ele. É o que se chama de virar votos. Você acha que essa estratégia na região Nordeste pode fazer a diferença? Não tenha dúvida, Daniel. Boa noite a você, boa noite, Lívia, boa noite, Scaf.
Eu conheço bem aquela região, Barreiras ali, como você bem abordou, tinha muita gente, não é uma cidade com uma população muito grande, e o que a gente percebe exatamente é o entusiasmo, né, das pessoas ali, admirando, podendo chegar perto do presidente Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma, ele tem uma característica que leva a população a confiar. Bom, como é que você vira voto, Daniel? Vira voto, muitas vezes, eu converso com alguém que não me conhece e a primeira coisa que eles fazem é me atacar para saber, sim, se eu vou votar no Lula. Eu falo, peraí, cara, vamos conversar, eu vou votar no Bolsonaro. Mas a forma que você me abordou, se é uma pessoa que vota no Lula, não vai votar no Lula. Então, eu vejo nesse momento que virar voto é você ter uma forma simpática, uma forma educada de conversar com aqueles que votam no Lula. O que nós estamos vendo, muitas vezes, é quase uma agressão, né? Você já começa a conversar polarizando, né? Atacando. Eu, quando vou conversar com alguém e coloco a minha posição, eu não vou desmerecendo ou atacando a pessoa. E eu tenho certeza, né, que, independente dessa forma ou não, que o presidente Bolsonaro, de acordo com pesquisas que não podem ser divulgadas, são pesquisas qualitativas, que não estão registradas, né, no tribunal, você percebe claramente uma diminuição da rejeição do presidente e uma aproximação, ele já conseguindo, em algumas regiões, virar em relação ao seu candidato. Então, portanto, virar voto é ótimo, mas com diplomacia. Agora, Scaff, com você, a agenda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT. Destaco 3 pautas que a Carol Abelim trouxe para a gente hoje nessa agenda. Ele fala que, se eleito, não vai se candidatar para uma eventual reeleição. Defendeu uma frente ampla, e aí são 2 pautas que já delineiam um caminho, né, para essa governabilidade, caso ele seja eleito, e falou também sobre orçamento participativo, que envolveria a população na definição do orçamento da União. Jogada positiva investir nessas pautas nesse momento das eleições? Eu entendo que o ex-presidente Lula continua vendendo ilusão com o mesmo discurso desde 1990. O discurso é o mesmo, é impressionante. É a venda de uma esperança de coisas que não são factíveis. Por exemplo, orçamento participativo da União. Quer dizer que o Brasil inteiro vai viajar para Brasília ou vai entrar na internet para opinar sobre um orçamento em que os deputados e senadores, que são nossos representantes indiretos, já o fazem. Então, são coisas que não têm execuibilidade. A gente gostaria de ver da oposição determinados fatos que levassem o Brasil a uma agenda de desenvolvimento, a uma novidade, algo diferente do que está sendo feito. Porque o que está sendo feito é um ministério extremamente competente, o Brasil sendo admirado no mundo inteiro. Hoje saiu uma notícia que o Brasil é o país que mais emprega nos 20 maiores países do mundo, economicamente falando. O presidente Bolsonaro pegou uma taxa de desemprego de 14% a 15%, está em 8%. Então, essas coisas que a gente queria ouvir da oposição. Quando a gente ouve essa questão um pouco lunática, satúrnica, de promessas que tudo vai ser feito numa concordância, isso aí, na verdade, nada mais é do que um tiro para ganhar votos, para dizer, olha, todo mundo vai participar, o que ele mesmo sabe, o candidato Lula, que é muito pouco possível que isso aconteça.